A aula de hoje vai ser sobre análise de tensões. Nós vamos usar o software para analisar tensões em carregamentos axiais e torções. Vamos comparar os valores obtidos pelo software por meio do método analítico também, nas contas, né? O que a teoria nos diz sobre isso. Então vamos lá. Vamos iniciar em novo, métrico, padrão milímetro, criar. Vamos analisar o carregamento em um eixo. O eixo tem as seguintes dimensões: 100 mm de diâmetro e 2.000 mm de comprimento. Vamos iniciar criando um esboço. Clicando no eixo, vamos usar o eixo, o plano XY. Clica no plano. Vamos desenhar um cilindro. Clico em círculo, clico no centro, expando a medida, aperto ESC, venho em cotar, clico, puxo a medida e vou inserir aqui o valor de 100 mm. Aperto com a roldana no meio, dou centralizar, saio do esboço. Bem, o comprimento do nosso cilindro vai ser 2.000 mm. Eu venho aqui em extrusão e entro com a dimensão de 2.000. Clico em OK. Centralizo o desenho. Vou clicar em salvar. Vou salvar na minha área de trabalho como eixo. Ok. Vamos começar o nosso carregamento. A análise que eu quero fazer vai ser um carregamento axial em uma das extremidades. Então, essa extremidade, por exemplo, eu posso colocar ela engastada. Na outra extremidade, eu aplicar uma força. Após desenhar o eixo, você clica aqui, ó, análise de tensão. Criar simulação. Vai ser uma análise estática. Está aqui, ó. Não precisa mudar parâmetro nenhum aqui. Apertem OK. Pronto. O software trabalha da esquerda para a direita. Então, a primeira coisa que a gente precisa atribuir é o material desse nosso eixo. Cliquem aqui em atribuir. Cliquem aqui em material. Expande aqui. Clique duas vezes, expanda. E selecione aço. Fator de segurança, resistência ao escoamento. Ok, atribuí um material ao meu eixo. Vou mudar meu modo de exibição aqui, visualizar, vou colocar as arestas sombreadas, fica melhor. Vou voltar aqui para a análise de tensão. Bem, atribuí o meu material, agora eu vou atribuir qual que é o lado fixo da minha barra. Ou seja, um lado onde ele está engastado, travado, não move. Então aqui, ó, eu clico aqui novamente em fixas, clico aqui, seleciono a face, no caso eu quero travar o meu eixo nessa região e aperto em OK. Feito isso, então eu vou usar o mouse e a rodando no meio, vou girar meu eixo. Então, se esse lado está engastado, eu vou adicionar uma força nesse outro lado. Eu venho aqui, ó, força. Clico nesta face. Veja que tem uma seta indicando o sentido da força. Não é esse sentido que eu quero uma força de tração, não de compressão. Se uma vez aqui está engastado, essa força está comprimindo. Eu quero ela tracionando. Eu vou clicar aqui e vou mudar a direção da força. A força que eu quero entrar vai ser, no caso, de 10.000 newtons. Perceba que a unidade newton está aqui. Então, eu vou entrar com o valor de 10.000. Os valores que eu estou deliberando os valores aqui. É meramente didático. 10.000, 1, 2, 3. OK. Uma vez que eu entrei com o valor de 10.000, clico em OK. Vejam que aqui, olha, na minha árvore, à minha esquerda, já tem as características das restrições, das informações que eu estou colocando. Já defini o material, que é aço. Já defini a restrição do lado fixo. Já defini a força. Basicamente isso. O que me falta fazer agora é, de fato, simular. Eu vou clicar aqui, ó, nesse ícone, simular. Logo em seguida, eu vou clicar em executar e a análise vai ser executar. Aguarde um momento que ela vai calcular os resultados. Ok. Aqui a gente já tem alguns resultados de tensões. A primeira tensão que o software vai nos mostrar é a tensão de von Mises. O que essa tensão quer dizer? Para quem já estudou resistência dos materiais, eu não preciso explicar, mas para quem nunca estudou, vale uma ressalva. Ela é uma teoria de falha.
Então, nós temos basicamente duas teorias bem consolidadas sobre falha. Primeira, a teoria de von Mises, que o software adotou, e a teoria de Tresca. A teoria de von Mises, ela é a teoria da energia de distorção máxima. O que isso quer dizer? Que essa teoria ela afirma que um material, uma vez que ele tem uma característica dúctil, ou seja, uma característica de deformar, de deformação dúctil, ele começa a escoar em um local em que a tensão de von Mises se torna igual ao limite de escoamento do material. Ou seja, se você quer de fato dimensionar um material, a tensão de von Mises ela é muito útil, que ela vai lhe informar onde exatamente o material vai começar a escoar. E se essa tensão ultrapassar o limite de escoamento do material, admissível do material, então ela não vai mais ter a característica de elasticidade. A partir disso, ela vai ter já uma teoria de deformação permanente. O software também nos mostra algumas outras tensões. A tensão principal, que seria uma das tensões normais. Então eu clico com o botão direito e mando ativar ela. Veja que aqui já muda. Veja que o software ele mostra para mim uma matizes de cores, ou seja, um degradê de cor, aonde eu consigo ver a distribuição de tensão. Então eu estou analisando aqui a primeira tensão principal, ou seja, a tensão normal nessa face. Uma vez que eu apliquei uma força normal, logo a tensão também, o resultado da tensão vai ser normal. Eu tenho aqui a terceira tensão, que não nos interessa agora, a questão de deslocamentos do material, e eu posso clicar com o botão direito aqui em ativar, eu vou ver o deslocamento que o material teve. Nesse caso aqui, a barra deslocou na sua extremidade 0, esse valor aqui em cima, aqui, ó, máximo, de 0,123 milímetros, né? Então foi um centésimo aqui. Um centésimo foi o deslocamento da peça. E se eu expandir aqui também, eu tenho as tensões em todos os planos e as suas respectivas deformações. Nesse caso aqui, ó, o deslocamento que a gente está analisando, esse caso aqui também é um deslocamento em Z. Porque vejam que a minha peça ela cresce no sentido de Z. E a tensão também foi aplicada no sentido de Z. Então, uma vez que eu clico aqui também, ela vai e mando exibir, ativar, vai ser o deslocamento. Bem, então o que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa peça, com a característica dela do comprimento de 2.000 milímetros, diâmetro de 100 milímetros, material aço, aplicado 10.000 newtons na sua ponta, ela vai ter um deslocamento axial desse valor e a tensão, no caso aqui, posso olhar essa tensão aqui no sentido de Z também, ó, no sentido de Z, aqui, ó, tem várias tensões em vários planos. O que me interessa nesse caso são as tensões aqui, ó. Opa, aqui errado, ativar. A tensão nesse sentido, ZZ. Enfim, essa é uma das análises. A gente pode ver que o software dá alguns recursos de como mudar alguns valores, aumentar a barra para ficar mais compacta, ficar maior, padrão. Posso colocar valores absolutos de tensões, mudar as coisas, a visibilidade, seja o que for. Eu posso ver também, no caso aqui, em animação, e ver em qual sentido a peça está sendo uma deformação. Veja que, no caso aqui, é de forma exagerada, de forma meramente didática, mostrando o sentido da aplicação da força e o sentido do seu deslocamento. O deslocamento, no caso, foi um centésimo. Isso, um centésimo. Eu posso também ter essa animação no requisito da tensão. Interessante agora a gente comparar esses valores obtidos do software em relação ao método analítico, ao método tradicional de cálculo. Eu fiz aqui as contas e a gente vai comparar e ver quão preciso é o software e quão confiável ele é. Bem, nesse caso aqui, nós temos o engenheiro raiz, né? Ele iria fazer essa análise da seguinte forma. Temos aqui
a nossa barra desenhada, né? Mostrando aqui que ela tem gastado, o material é aço. Como eu disse, ela tem 2.000 milímetros de comprimento, 100 milímetros. Eu tenho uma força axial aqui de 10.000 newtons. E também a gente vai fazer um exemplo também aplicando um torque, né, um momento torsor, de 1 milhão de newtons por milímetro. Bem, as características do material, né, o módulo de elasticidade, o módulo de torção, resistência à torção, do aço, né, isso é tabelado. Bem, pela teoria de resistência dos materiais, a gente tem que a tensão máxima normal para um carregamento axial é dada pela função, pela expressão sigma, né, é igual a força sobre área. Uma vez que eu entro com o material, com a força em newton e a área em milímetro quadrado, eu tenho uma tensão em megapascal. Então, no nosso exemplo aqui, ó, eu desenvolvi a expressão da área e eu tenho que o cálculo da tensão dentro dessas características aqui, eu tenho uma tensão de 1,273 MPa. Vamos comparar com o do software? No caso aqui, o que é interessante a gente notar? Que como é um software numérico, ele deu uma diferença de tensão. No caso, o que me interessa de fato é a tensão no centro. Por quê? A tensão aqui ela vai mudar porque a área aqui tende a zero. Quando a área nas extremidades tende a zero, a tensão tende a subir. Então, é interessante eu analisar a tensão no centro do material. A tensão no centro do material está dando 1,1 MPa. Ela é muito próximo do valor do método analítico, o método numérico. Vale ressaltar que o software de elementos finitos ele tem sim uma pequena diferença da método analítico para o método numérico. Alguns livros falam de até 10% de diferença entre o método analítico. Mas nós vimos aqui que a diferença foi bem pouca, né? Bem, continuando na teoria de resistência dos materiais, quem já estudou deve saber também, que o deslocamento ou deformação elástica por força, né? Faltou aqui, força axial, é dada pelo deltinha, força vezes o comprimento dividido pela área e pelo módulo de elasticidade. Então, se nós entrarmos com os valores em Newton, comprimento em milímetro, a área em milímetro quadrado, o módulo de elasticidade em MPa, nós teremos o deslocamento em milímetro. Então, desenvolvendo a equação, nós temos que o valor de deslocamento encontrado na força axial, ou seja, aqui em cima, né, foi de 0,127 milímetros. É extremamente próximo do que foi encontrado pelo software. Vou olhar aqui o deslocamento. Basicamente igual, né? Eu clico aqui e peço para ativar. Olha o deslocamento encontrado. Idêntico, né? Ou seja, isso mostra que o software está de acordo com a teoria consolidada aí de resistência dos materiais. O quão próximo é, o quão confiável é. Bem, então essa seria a nossa análise em carregamento axial. Vamos fazer agora uma análise em carregamento de torção e vamos também comparar com o método analítico. Então eu vou clicar aqui em força, vou pedir para excluir. E agora eu vou adicionar, eu vou tirar aqui o método de visualização. Eu vou tirar aqui no caso, e vou adicionar uma carga momentânea, ou seja, um momento. Qual o momento que eu vou aplicar? No caso, eu vou aplicar um momento de 1 milhão de newtons por milímetro. Bem, esse valor é meramente didático, né? Eu que arbitrei ele. Bem, em qual face? Nesta face. Ou seja, eu vou aplicar um torque, um momento nesta face do meu eixo. Lembrando que essa outra face é a face onde está engastado o meu eixo. Clico OK e mando agora simular. Mesmo procedimento. Clique aqui em simular e clique em executar. Vejamos o comportamento. A mesma coisa. Eu vou analisar aqui agora, por exemplo, as tensões. Né? Vejam que a tensão que me interessa aqui, nesse caso, é o plano XZ. Vejam que tem várias tensões. Né? Nesse caso, aonde que eu apliquei a tensão, eu preciso analisar ela nesse plano.
Vou mandar ativar. Ótimo. Então eu tenho que o seguinte, que no plano, na tensão, no sentido de Z, eu tenho uma tensão em MPa, veja aqui que está a unidade MPa, de 5,17 MPa, ou seja, máxima e mínima por quê? Porque um lado ela está sendo comprimida e o outro lado está sendo tracionado, ou seja, são valores opostos, né? São valores simétricos. Então vamos comparar aqui agora com a teoria analítica, né? Então a tensão de cisalhamento máxima de um eixo de seção circular é dada pela tensão máxima é igual ao torque vezes o raio dividido pela inércia polar. A inércia polar de uma seção circular é dada por π vezes o raio à quarta potência dividido por 2. Bem, vejam aqui quais as unidades, né, para me sair em MPa. Então, desenvolvendo essa equação, vejam que essas teorias aqui foram todas tiradas do livro do Hibbeler ou do Beer. Tanto faz. De modo analítico, eu acharia uma tensão máxima de cisalhamento, porque agora nós estamos trabalhando com torção, vejam que são expressões diferentes, de 5,093 MPa, comparando com a teoria muito, muito próximo. Estou para te dizer que a questão aqui seria mesmo de arredondamento, né? Vamos analisar agora o deslocamento em questão do eixo Z e vamos ver que tivemos um deslocamento aqui. Deixa eu ver. Ok, nesse sentido aqui. Porque eu preciso de um deslocamento num vetor nesse sentido aqui, né? Em Y ou em X. Porque vamos ver aqui, por exemplo, em questão de animação, a gente consegue ver qual que seria o deslocamento da peça, né? Em qual sentido que ela está se deslocando. Vejam que é uma torção, né? Aqui está de forma exagerada, né? Meramente didático. A gente consegue ver a distribuição de tensão e até mesmo em qual sentido que a gente está tendo o nosso deslocamento. É bem didático, né? Então, o deslocamento aqui, ó, ela está dando no caso a unidade aqui é milímetro, de 0,1 milímetros, ou seja, um décimo. Né? Vamos ver a forma analítica, a forma correta. A forma analítica está aqui. Ó. Bem, de acordo com o Hibbeler lá, ou com o Beer, né, a deformação ou deslocamento, o ângulo de torção máximo de uma seção circular aplicado um torque, ela é dada da seguinte forma. Veja que é o mesmo condições de contorno da situação anterior. Né? Então a gente tem que o ângulo de torção, no caso a unidade aqui em radiano, ela é dada pela expressão torque em newton por milímetro vezes o comprimento em milímetro dividido pela inércia polar vezes o modo de elasticidade torsional. Que no caso os aços em si tem esse valor aqui que é um valor tabelado. Pode mudar um pouquinho aqui dependendo do aço, mas em geral a gente usa 80 vezes 10 a 3 MPa. Bem, resolvendo uma equação aqui, vocês podem conferir essas equações em casa, pausar o vídeo aí e tentar fazer, né? Entender direitinho. Eu achei que o deslocamento na ponta, dado o momento torsor, o deslocamento na ponta, eu achei em radiano, 0,002546 radianos. Então, usando uma regrinha de 3 básica, eu vou transformar a unidade em radiano em graus. Então, 180 graus está para π, assim como o alfa, que é o ângulo que eu quero, está para 0,002546. Então, fazendo uma regra de 3, multiplicando cruzado, eu acho que o alfa, que o ângulo que torceu a minha peça, dado o momento torsor de 1 milhão de newtons, nessa condição de contorno, foi de 0,14587 graus. Bem, fazendo um triângulo retângulo aqui, eu sabendo o raio da minha peça, que é 50 milímetros, e o ângulo que eu tenho aqui, eu posso ter aproximadamente aqui qual que é o deslocamento da minha peça em milímetros lá em cima. Então, o que eu fiz? Usei Pitágoras aqui, atribuí a esse alfa aqui o ângulo que eu achei. Resolvendo Pitágoras,
como eu tenho os dois catetos, eu vou usar a fórmula da tangente. Tangente de alfa é o cateto oposto sobre adjacente. Eu tenho esse ângulo, tenho esse cateto, que é o raio da minha peça, né? Que é 50 milímetros. O diâmetro é 100, logo o raio é 50. Eu consigo achar aproximadamente o meu x. Então, usando Pitágoras aqui, eu tenho que tangente de alfa é igual a x sobre 50. Passando os 50, multiplicando e usando a calculadora em graus, não em radianos, eu tenho que o meu deslocamento aqui, nesse sentido, é de 0,127 milímetros, ou seja, 1/10. É exatamente igual o valor que eu tenho aqui, de 1/10. Ou seja, o que isso eu quero dizer? Quero mostrar que a teoria analítica, um método numérico, está de acordo com o método analítico. Isso aqui é extremamente útil porque dá confiança para o projetista, para o engenheiro, no seu dia a dia, em dimensionar essas peças. O que é interessante fazer? Perceber, ver se isso dentro do seu contexto, aplicando esse torque, se isso é aceitável ou não dentro do seu projeto. Dependendo da situação, você tem que mudar a geometria, mudar as condições de contorno. Então, basicamente, essa é a aula de hoje, a aula de apoio. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Muito obrigado. Até a próxima.